Salve, salve, alunos e alunas do Canal Educação. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de Ética e Relações Interpessoais do curso técnico em informática, a aula de Ética e Relações Interpessoais, aula das aulas, aula Nobel, aula magna de Ética e Relações Interpessoais. E eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação, a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve! Alegria, alegria! Abraço carinhoso aos polos, alunos e alunas queridos, queridas, maravilhosos, maravilhosas, que prestigiam esta aula. E sem perder tempo, sem perder tempo, sem perder tempo, porque tempo é, porque tempo é, porque tempo é conhecimento. E qual será, e qual será, e qual será, e qual será a nossa temática de hoje? Gestão corporativa inclusiva é a temática da nossa aula hoje. Abraço carinhoso, Cajazeiras, Cristalândia, Dom Inocêncio, Itaueira, São Miguel do Tapuio. Muita gente linda, maravilhosa, acompanhando a aula de Ética e Relações Interpessoais, curso técnico em informática. Hoje temos também um tema transversal: acessibilidade e conquistas da comunidade surda. Nossa aula tem dois objetivos. Um primeiro objetivo, abordar políticas empresariais para realizar uma gestão inclusiva. E na segunda parte, no segundo objetivo, sensibilizar sobre a necessidade de um olhar diferenciado sobre essas políticas, além de implantar ações e projetos. Nossa aula terá 5 partes, recordando a aula anterior: princípios e estruturas da governança corporativa, minorias sociais, gestão inclusiva, revisão da teoria prática, nossas atividades. E vamos iniciar com o nosso tema transversal, que tem tudo a ver com a temática de hoje. Porque ao falarmos de gestão inclusiva, nós estamos falando também da comunidade surda. E esse mês de setembro não é apenas o mês do Setembro Amarelo, o mês de prevenção contra suicídio. É também o mês do Setembro Azul, o mês das conquistas da comunidade surda. Mas, professor, por que setembro e por que azul? Turma, o mês de setembro ele tem uma significância para a comunidade surda, porque nesse mês há algumas datas que ressaltam as lutas da comunidade surda pelo respeito aos seus direitos. Por exemplo, em setembro de 1880, o Congresso de Milão. Esse congresso foi um momento lamentável para a comunidade surda. Por quê? Porque o Congresso determinou a proibição do uso e do ensino da língua de sinais na educação dos surdos, dando preferência ao método oral, à oralização. Ou seja, não houve um respeito à identidade da comunidade surda. Em vez da sociedade adaptar-se ao diferente, tentou padronizar o diferente. A sociedade não respeitou a sua identidade. Temos também, olha só, outras datas importantes nesse mês. 23 de setembro, Dia Internacional das Línguas de Sinais. 26 de setembro, Dia Nacional do Surdo. 30 de setembro, Dia do Tradutor de Libras. E por que a cor azul? Alunos maravilhosos de Cajazeiras, Cristalândia, turma de Itaueira, salve, salve, abraço carinhoso, gente linda, maravilhosa também, de Dom Inocêncio, pessoal lá de
São Miguel do Tapuio, um abraço lindo e carinhoso. Turma, mês de azul também está relacionado a um momento triste da humanidade. Em 1933, o governo nazista, ele instituiu uma lei, e a lei denominava-se Lei de Prevenção de Doenças Hereditárias. E o que ela mandava? Ela mandava a esterilização compulsória de quem sofria de doenças hereditárias que pudessem acarretar deficiências físicas ou mentais. Ou seja, quem possuísse uma doença hereditária que pudesse gerar uma criança com deficiência não poderia ter filhos para não sujar, não manchar a raça pura ariana. Olha só esse pensamento criminoso. E para identificar essas pessoas com deficiência, os nazistas amarravam faixas azuis em seus braços. E há quem, no Brasil, em pleno século XXI, que apoia pensamentos iguais. Olha só o buraco em que estamos nos metendo. Turma, a comunidade surda escolheu o azul turquesa por dois motivos. O primeiro, para ressaltar o orgulho da sua identidade surda, e depois, como objetivo seguinte, manter viva a memória daqueles que sofreram consequências desumanas, como a esterilização, apenas por serem diferentes. Então, querido aluno, querida aluna, mês de setembro, não esqueçam, Setembro Azul, o mês das conquistas da comunidade surda, e uma das conquistas da comunidade surda é a possibilidade de hoje nós discutirmos sobre gestão inclusiva. Mas antes, vamos àquelas nossas atividades enquanto aguardamos os polos se conectarem por completo. Turma, primeira atividade da aula anterior. A pergunta é: instituição brasileira destacada na elaboração das políticas de governança corporativa. Há uma instituição brasileira que, inclusive, está patrocinando um congresso nacional sobre governança corporativa neste ano. Qual instituição é essa? É o Conselho Federal de Contabilidade? É o Comitê de Pronunciamentos Contábeis? É o Instituto Nacional do Meio Ambiente e Recursos Renováveis? Ou é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa? Bom, acredito que uma pergunta tão fácil como essas não mereça muito tempo de discussão. As próprias siglas nos apontam para a resposta, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Para você que acertou, eu só posso dar aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha, coisa linda, coisa bela, pode comemorar. O segundo item, ele pede que identifiquemos qual princípio da governança corporativa está sendo descrito. Então, vem comigo. Disponibilizar dados e informações constantemente aos stakeholders, partes interessadas. É importante que essas informações estejam disponíveis com fácil acesso. Então, esse princípio, ele está ligado à transparência e à prestação de contas, mas, no caso, ele está diretamente relacionado à transparência, né? As informações estejam disponíveis com fácil acesso. Disponibilizar dados e informações, não esconder nada dos donos, nenhuma informação dos donos dos negócios ou das partes interessadas. Transparência nos lembra quê? Transparência nos lembra um vidro. Um vidro é transparente, ele não esconde
nada. Então, para você que acertou, aquele 10, aquele 10, aquele 10, com louvor. Maravilha, maravilha, coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar. Abraço carinhoso, minha amiga Sandra Mota e minha amiga Nina, aqui responsável pela transmissão. Aquele abraço. Bom, olha só. O terceiro item tem um comando parecido com o segundo item. Qual princípio da governança corporativa foi descrito acima? Vamos ler a descrição agora, tá bem? Olha só. Todas as partes interessadas, independentemente do cargo que ocupam ou o nível de participação na empresa, devem ser tratadas de forma justa e igual. Aqui estamos falando, claro, de equidade, né? Um tratamento justo e igual, sendo que a equidade ela tem mais algumas características que vamos rever daqui a pouco, tá bom? Para você que acertou, eu só posso dar uma nota, e vai ser aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha, coisa linda, coisa bela, pode comemorar. Vem comigo, agora vamos adentrar em nossa temática de hoje. Mas antes de falarmos da gestão inclusiva em si, que tal recordarmos os princípios da governança corporativa? Porque se nós entendermos bem a estrutura de uma governança corporativa, embora tenha sido assunto da aula passada, se compreendermos bem os princípios, a estrutura, nós vamos entender como nós encaixamos uma gestão inclusiva ou uma gestão humanizada nessa estrutura de governança corporativa. Então, vem comigo. Olha só. Governança corporativa, já sabemos que é um conjunto sistêmico de processos, práticas e também normas que regulam uma empresa com o objetivo de garantir que essa empresa atue na dimensão da ética, transparência e também numa gestão comprometida com os princípios da transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. A governança corporativa, não esqueçam, é a forma como uma organização é administrada. Por quê, professor? Porque em muitas empresas, certo, nós temos os donos do negócio, aqueles que investiram o capital, mas que não administram a empresa em si. Eles delegam para outras pessoas a função da gestão de administração, e essas pessoas são chamadas de agente, os administradores, os executivos da empresa. A governança corporativa, esses princípios da transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa, ela vai assegurar que essa pessoa aqui, o agente, que é o executivo, o gestor, o administrador, ele administra o negócio atendendo aos interesses dos donos. Que os interesses do administrador estejam direcionados aos interesses dos donos do negócio. Que não haja uma traição da confiança, digamos assim. Então, olha só os princípios. O primeiro, princípio da transparência. Vimos agora no exercício respondido há poucos minutos. É disponibilizar dados, os dados estejam com fácil acesso, os dados não sejam ligados apenas a questões de informações financeiras, mas também tomadas de decisão e andamento dos processos.
Transparência. O administrador, ele não pode esconder nada dos donos do negócio e também não pode esconder nada das partes interessadas. Por exemplo, os acionistas têm direito de saber como está a movimentação financeira da empresa, as decisões e os processos que estão ocorrendo e como estão ocorrendo, tá bom? Outro princípio, olha só, equidade. Turma, a equidade, ela consiste num tratamento justo, e aqui o termo, ó, isonômico, de todos os sócios e demais partes interessadas, levando em conta direitos, deveres, necessidades, interesses e expectativas. Olha só aqui nessa figura. A equidade, eu vou dar aqui uma definição de equidade que pode parecer um pouco, digamos assim, um pouco chocante para quem escutar, mas eu vou falar mesmo assim. A equidade, ela existe para corrigir as injustiças provocadas pela igualdade. Porque a igualdade, o tratamento igual, pode gerar injustiça. Por exemplo, na gestão inclusiva, uma empresa contrata um cadeirante e não torna os espaços da empresa acessíveis. E ela justifica assim: eu não vou mudar, não é, a estrutura física do meu prédio, não vou colocar rampas, porque eu trato meus funcionários todos de forma igual. Percebem? Mas os desiguais têm que ser tratados de forma diferente, como o cadeirante. Então, a equidade, ela vai corrigir a injustiça provocada pela igualdade. Olha só a igualdade, ó. Oportunidades iguais, mas há uma injustiça de perspectiva. A equidade, ela vai de encontro às necessidades. Quem precisa de 3 caixotes, 3 caixotes. Quem precisa de 2, 2 caixotes. Quem precisa só de 1, continua com seu caixote. Então, a equidade numa empresa, ela é fundamental na questão da gestão inclusiva. Pessoas com deficiência precisam que a estrutura do prédio seja adaptado, né? Seja acessível a elas. É uma questão de equidade. Equidade caminha junto com a justiça, tá bom? Olha só, prestação de contas é um conceito, certo? É um conceito que está ligado à transparência. Todo administrador, todo aquele responsável pela governança de uma empresa, ele tem que prestar contas da sua gestão. Olha só, prestar contas da sua atuação, essa prestação de contas tem que ser clara, compreensível, ele precisa assumir as consequências de seus atos, consequências, ó, assumir integralmente as suas omissões, ou seja, assumir a sua responsabilidade na gestão da empresa, tá bom? Por falar em responsabilidade, é o 4º princípio, responsabilidade corporativa. Os agentes da governança, eles têm que zelar pela viabilidade econômico-financeira das organizações, reduzindo, por exemplo, situações em que o negócio pode enfrentar algumas decisões de risco, algumas consequências resultantes de decisões, né, denominadas riscos do negócio. Um agente de governança, um administrador, um gestor, ele não pode colocar o futuro, a viabilidade de uma instituição a ele confiada, não pode comprometer essa viabilidade. Ele tem que, pelo contrário, ele tem que zelar pela viabilidade, pela longevidade do negócio, tá bom? Gente linda, maravilhosa, acompanhando essa aula. Seguindo adiante, olha só, estrutura. Então, já vimos os princípios, agora vamos recordar a estrutura. Pelos princípios, você já percebeu onde é que se encaixa a gestão inclusiva, não é?
ela se encaixa aqui, ó, na equidade, perdão. Agora nós vamos ver na estrutura, onde se encaixa na estrutura da governança corporativa para grandes e médias empresas, onde se encaixa a gestão inclusiva. Turma, inicialmente, vamos recordar a classificação das empresas. Na aula passada, nós usamos 2 critérios: a natureza jurídica, o tipo de negócio, digamos assim, e o porte da empresa. Quanto à natureza jurídica, vocês recordam bem: cooperativas, sociedades anônimas, limitadas, terceiro setor, etc. Quanto ao porte da empresa, nós temos 4 categorias. Para essa aula de hoje, eu vou me fixar ao porte da empresa, tá bom? Que é medido pela receita bruta anual. Então, toda empresa que possui uma receita bruta anual até R$360 mil, ela é uma microempresa. Receita bruta é tudo que a empresa arrecada, sem descontar salários, sem descontar pagamento de fornecedores, etc. Uma empresa de pequeno porte, ela vai ser maior que 360 mil e menor que 4 milhões e 800 mil reais. Então, se a sua empresa tem uma receita bruta anual entre 360 mil e 4,8 milhões de reais, é uma pequena empresa, tá bom? E se ela estiver entre 4,8 milhões e 300 milhões, ela é uma média empresa, uma empresa de médio porte, está bem? E é uma grande empresa se ela possuir uma receita bruta anual acima de 300 milhões. Esses números nos são fornecidos pelo BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, tá bom? Está disponível, essa informação está disponível nesse link. Turma, a estrutura de uma governança corporativa, ela se encaixa melhor em médias e grandes empresas. Porque empresas de pequeno porte, microempresas, são muito enxutas, até mesmo em número de pessoal, em prédio físico, é um desafio implantar. São altos custos, né, para uma visibilidade pequena, tá bom? Então, nós temos desafios da instalação da governança corporativa em micros e pequenas empresas, mas vamos focar aqui nas médias e grandes empresas, está bem? Olha aqui no slide, nós temos a estrutura de uma empresa no que diz respeito à governança corporativa. Nós encontramos o conselho de administração, nós encontramos o conselho consultivo, ó. Nós encontramos os comitês do conselho de administração, encontramos as políticas de gestão e controles internos, o conselho fiscal e a auditoria independente. Vamos recordar cada um desses elementos da estrutura de uma empresa, certo? Que está atuando de acordo com a governança corporativa. O primeiro órgão, digamos assim, é o Conselho de Administração. O próprio nome já indica a sua função. É o processo decisório da empresa. As decisões de uma empresa são tomadas pelo Conselho Administrativo. Por isso que ele é o principal componente do sistema de governança, tá bom? Outro elemento importante é o Conselho Consultivo. O Conselho Consultivo, o próprio nome diz, não é?
ele existe para ser consultado. O conselho consultivo, ele vai dar, usando uma linguagem aqui mais popular, só para a gente entender bem, ele vai dar uma opinião sobre um determinado assunto. Por exemplo, temos aqui o conselho administrativo. O conselho administrativo, ele coloca em pauta a seguinte questão: a fusão da nossa empresa com uma empresa estrangeira. O conselho administrativo não possui informações suficientes para aprovar ou rejeitar a fusão. O que ele faz? Ele aciona o conselho consultivo e pede: olha, precisamos que vocês façam um estudo, uma pesquisa sobre a possibilidade da fusão da nossa empresa com uma empresa estrangeira e deem o seu parecer, deem a sua opinião. O conselho consultivo vai fazer exatamente isso. Vai estudar, vai pesquisar e vai dar a sua opinião. Mas a opinião do conselho consultivo não tem poder decisório. O parecer, ele só vai servir para o conselho de administração para que os membros do conselho de administração, eles tenham mais informações para tomar a decisão. Então, houve essa consulta e vamos supor que o conselho consultivo diz: olha, pelo que estudamos, pelo que pesquisamos, nós recomendamos a não fusão. Não há vantagens nessa fusão. Teremos problemas trabalhistas, etc., uma série de questões. O conselho administrativo pega o parecer do conselho consultivo e na reunião eles, olha, o conselho consultivo apresentou isso sobre a temática. O que vamos fazer? E vão tomar uma decisão. Eles podem seguir o conselho consultivo ou não. Embora o conselho consultivo não aprove, nós vamos dar andamento a esse processo de fusão, porque será uma injeção de dinheiro, investimento maior na empresa. Então, ele pode seguir ou não o parecer do conselho consultivo. O conselho consultivo, ele só está ali para dar a sua opinião, ele não decide nada. Agora, o normal é o conselho administrativo seguir as orientações do conselho consultivo, tá bem? Olha só, turma, o conselho administrativo, ele não tem, certo, pessoal suficiente para governar todas as instâncias, departamentos, setores da empresa. O conselho administrativo é um conselho reduzido em termos de número de pessoas. Para que ele possa ser juiz, a sua função decisória administrativa, ele precisa de ajuda. Como vai ocorrer essa ajuda? Ele vai criar comitês que vão atuar em alguns setores da empresa, assessorando o conselho de administração. Então, por exemplo, olha só, comitê de auditoria, comitê de riscos, comitê de pessoas e recursos humanos, comitê de responsabilidade corporativa, comitê de inovação, de estratégia. O conselho administrativo, ele nomeia comitês que vão atuar nessas áreas, certo? Executando as deliberações, as decisões desse conselho administrativo. Então, se o conselho administrativo ele tomou uma decisão sobre cargos e salários, ele vai, certo, encaminhar a execução dessa decisão ao conselho de remuneração, por exemplo, o comitê de cargos e salários, certo? Pode ser também esse nome, tá bom? Turma, você percebe algo assim de cara? Olha, vamos supor que o conselho de administração tenha 20 pessoas. Conselho consultivo tenha 10. Cada comitê, 5 pessoas. Percebem? São muitas pessoas
que são encarregadas de diversas funções na empresa. O que isso quer dizer? Que esse modelo de estrutura de governança corporativa, ele se encaixa melhor em médias e grandes empresas, onde há, por exemplo, muito pessoal. Até porque, quando você instala um comitê, você está investindo dinheiro na criação de novos cargos, por exemplo. Agora imagine uma pequena empresa, uma padaria com 10 funcionários, instalar um comitê fiscal, um comitê administrativo, um conselho consultivo. Não há possibilidade, não é? Então, quando falarmos daqui a pouco sobre pequenas e microempresas, vamos ver essa limitação, tá? Turma, políticas de gestão e controles internos, a empresa vai gerar, certo? A sua própria política de gestão e controles internos, políticas de uso de celulares, política de uso dos ativos da empresa, política do uso de carros oficiais da empresa, para controlar, política do controle do estoque, para controlar, certo, a empresa, controlar também alguns processos, tá certo? Mas um órgão importante para a empresa é a auditoria independente. A auditoria independente, ela está ligada à transparência. Mesmo que seja um princípio, olha só, mesmo que seja um princípio da governança corporativa, a transparência, recordam de nossas aulas sobre deontologia, a teoria do dever e as leis? Nós temos um dever moral de agir correto, mas nem sempre agimos segundo o nosso dever moral. Nós fazemos o oposto, nós nos omitimos, para isso existem as leis. O ideal é que haja transparência na gestão de uma empresa. Mas o que vai garantir essa transparência, muitas vezes, será uma auditoria independente. O que é auditoria independente? Um processo de análise e validação das informações financeiras, patrimoniais de um negócio, por meio de uma empresa isenta externa. Ou seja, a empresa, ela contrata uma auditoria externa, fornece a ela todo o material, e essa empresa vai fazer um trabalho minucioso de análise de documentos, entrada, saída, balanço, livro de caixa, etc., ativos da empresa, estoque, e ela vai apresentar um retrato real da empresa. Quando se trata de levantar e organizar informações, poucas coisas são tão efetivas quanto a auditoria independente, porque é uma empresa externa, isenta, independente. A pessoa que for fazer, as pessoas, o grupo que fizer a auditoria, ele não tem nenhum interesse particular na empresa, a não ser, certo, esse trabalho de torná-la mais transparente. Muitas vezes, em assembleias de empresas, é um momento tenso. Eu já vi algumas situações. O administrador, na assembleia, ele presta conta dos seus negócios, das suas atividades, e quando chega o parecer da auditoria, que contradiz, muitas vezes, o administrador, olha, o clima fica muito tenso. Eu já vi, certo, situações de tensão em assembleias de acionistas de empresas, quando a auditoria independente dá o seu parecer sobre a empresa e esse parecer entra em choque, em contradição com o que foi apresentado pelos agentes de governança. Então, você quer que a sua empresa, um retrato real da sua empresa, vale a pena investir numa auditoria independente, por mais dispendicioso, por mais que o gasto seja alto, tá bom? Olha só, Conselho Fiscal. O próprio nome diz Conselho Fiscal. Ele vai fiscalizar os órgãos, os comitês, a estrutura da empresa. Ele vai, olha só, fiscalizar os atos dos administradores,
ele vai dar uma opinião sobre o relatório anual da administração. É outro momento tenso numa Assembleia Geral de Acionistas, quando o Conselho Fiscal, que é uma espécie de controle interno, uma auditoria interna da empresa, quando ele dá o seu parecer, também é um momento tenso. O Conselho Fiscal, ele é capaz de derrubar agentes de governança, tá bom? Ele vai opinar sobre demonstrações financeiras do exercício social. Ele vai opinar sobre várias questões, como, por exemplo, fusão da empresa, capital social, a modificação, investimento, orçamento, e ele vai ser uma espécie de delator também, denunciando aos órgãos de administração infrações que podem ter sido praticadas na empresa por qualquer agente e sugerir algumas providências para assegurar que a empresa não seja muito prejudicada, tá bom? Então, esse é um aspecto importante do Conselho Fiscal. Cajazeiras, Cristalândia, Dom Inocêncio e o pessoal de Itaueiras, abraço carinhoso, queridos e queridas. Turma, essa estrutura da governança corporativa, ela não se adequa com tranquilidade às pequenas e microempresas. E já vimos por quê. Há muitos desafios. Por exemplo, custos altos para implementar práticas, criar conselhos, comitês, significa criar cargos. Criar cargos significa ter que pagar salário ou pagar gratificações, pagar uma série de benefícios a quem participa desses órgãos. Então, acaba tornando muito caro manter um sistema de governança corporativa. Falta pessoal, estrutura enxuta, muitas empresas são familiares. Então, há uma necessidade de desenvolver instrumentos mais simples e acessíveis para as microempresas e pequenas empresas, aquelas empresas que, certo, possuem um faturamento até 4,8 milhões de reais. Mas isso não significa que esse desafio não está se procurando respostas para esse desafio, soluções para esse desafio. Olha só, a ITG 1000, Interpretação Técnica Geral 1000, ela cumpre parte da ausência da governança corporativa ao tornar obrigatórios para as micro e pequenas empresas a elaboração dos seguintes instrumentos. Então, toda micro e pequena empresa, ela deve, certo, produzir esses 4 documentos que pelo menos, vão dar um direcionamento à empresa no que diz respeito à sua governança. Ela deve possuir um plano de contas simplificado, deve ter um balanço patrimonial, deve fazer anualmente uma demonstração do resultado do exercício desse ano e também, olha só, demonstrar o seu fluxo de caixa. Olha só que interessante. Toda micro e pequena empresa deve produzir esses 4 instrumentos, documentos. Geralmente contrata-se um serviço de contabilidade ou, pessoas habilitadas na própria pequena empresa para realizar esse trabalho, tá bom? Isso se aplica, a pequena empresa, como uma lanchonete, uma padaria. Isso vai ser cobrado pela legislação. Os órgãos legisladores vão cobrar esses 4 instrumentos, tá bem? Então, querido aluno, e então, querida aluna, deu para perceber como é uma estrutura de governança corporativa? Conseguiu recordar? Consegue agora visualizar como uma gestão, certo, de governança corporativa, ela vai se tornar inclusiva? Ela vai se tornar inclusiva quando ela respeitar a existência das minorias sociais. Nossas próximas aulas vão abordar a multicultura, quando ela reconhecer que estamos
Por exemplo, num país, Brasil, um país multicultural, um país com dívidas culturais e étnicas com povos que formaram a sua identidade. Gestão inclusiva, ela está relacionada às minorias sociais. É uma gestão que inclui. É uma gestão que traz para o seio, traz para a estrutura da empresa diversos elementos, atores da sociedade que tradicionalmente são colocados à margem, são discriminados, são desrespeitados. Em vez de afastar, eu vou trazer. A sociedade, ela afasta. A gestão vai colocar representantes dos negros, representantes deficientes físicos, representantes do público LGBTQIA+, representantes de um certo gênero, vai incluindo, entendeu? Pessoas idosas e assim por diante, tá certo? Minoria social, turma, minoria social é um conceito sociológico, tá bem? Não quer dizer necessariamente minoria em termos numéricos. Quando a gente escuta a palavra minoria, geralmente a gente entende que, né, a minoria é numérica. Se tem 100 pessoas e 80 gostam de bolo e 20 gostam de pão, aí eu digo, olha, a minoria gosta de pão. É uma minoria numérica. Nem sempre uma minoria social é uma minoria numérica. Por exemplo, há mais mulheres que homens no Brasil e as mulheres são minoria social. Por quê? Porque elas são discriminadas, desrespeitadas por aqueles que detêm o poder. Então, a maioria detém o poder e oprime a minoria. Qual é a maioria no Brasil? Os brancos estão em cargos de poder, os cristãos estão em cargos de poder, os heterossexuais estão em cargos de poder e oprimem aqueles que consideram, né, inferiores, como, por exemplo, o público LGBTQIA+. Tá certo? Então, minoria social é um grupo de pessoas que se encontram numa situação de dependência ou desvantagem em relação a um grupo majoritário que detém o poder e recebe desse grupo um tratamento discriminatório. Então, as pessoas elas podem ser discriminadas por diversas razões. Motivos étnicos. Você não é branco, você é negro, então você é inferior. O discurso racista. Motivos religiosos. O Brasil é um país cristão. O candomblé não é de Deus. A Umbanda é do demônio, porque o Brasil é cristão e só existe um Deus, Jesus Cristo. Então, a religião africana, ela acaba sendo uma minoria. Ela acaba sendo oprimida pela maioria, no caso, os cristãos. No caso aí, é uma maioria numérica também, o que ainda é mais chocante, né? Quando a maioria é numérica, né? Gênero, sexualidade, linguístico, físicos e também culturais. Ah, tem a alta cultura e a cultura popular, a cultura erudita e a cultura mais popular, uma cultura que não tem tanta qualidade, não é? Tudo isso é o mesmo raciocínio. Os dominadores são maioria, os dominados são minoria. Não se esqueçam, certo? Dessa diferenciação, tá bom? Olha aqui, exemplos de minorias, ó. População negra, população indígena, imigrantes, mulheres, homoafetivos, idosos, moradores de comunidades ou favelas, pessoas com deficiência, moradores de rua. São exemplos de minorias. Uma gestão inclusiva,
ela vai trazer para a empresa representantes dessas minorias, para que a empresa seja uma empresa que, inclusive, seja uma empresa multicultural, que é o tema da nossa próxima aula, tá bom? Então, olha só, continuando. Características dessas minorias, ó. Temos aqui 3 características, perdão. A primeira característica é a vulnerabilidade. Grupos minoritários não encontram amparo na lei, ou se o amparo existe, não é implementado de modo eficaz. As minorias, como por exemplo, essas citadas aqui nesse slide, elas não encontram ou não encontravam até pouco tempo, por exemplo, o amparo na lei. Imagine como era a situação dos homoafetivos há 20 anos atrás, quando não havia uma legislação no Brasil que defendesse os seus direitos. Eu assisti, enquanto criança e jovem, muitos homoafetivos sendo humilhados nas ruas, assim as pessoas falavam em alto e bom tom, não é? Palavras preconceituosas. Hoje, isso até ocorre, mas há uma punição. Antigamente passava batido. A questão da população negra, que lutou para que o Brasil parasse com essa história da democracia racial e mostrou, não, que história é essa? Que história é essa de que o Brasil foi fundado por 3 raças, branco, índio e negro? Na verdade, o branco colonizador, o indígena e o negro que foram escravizados, explorados. Precisa deixar bem claro isso, não é? Imigrantes, mulheres e assim por diante, tá bom? Luta contra privilégios de grupos dominantes. Por serem grupos discriminados, as minorias lutam contra o padrão vigente estabelecido e precisam lutar. Por que será que policiais, quando veem um suspeito negro, pisam no pescoço e um suspeito branco é tratado com distinção e classe? E não me falem que não é assim, porque é assim mesmo. Agora mesmo, no feriado, houve uma manifestação política no Rio de Janeiro, de um certo candidato a presidente. Um grupo de jovens negros da favela que estavam num ônibus gritaram o nome do outro candidato e na esquina seguinte a polícia mandou descer todo mundo para revistar. Racismo. Grupo dominador dizendo, ó, para o ônibus e revista esses negros favelados que falaram o nome do outro candidato. Ninguém se importou com o fato de um desses brancos cristãos, cidadão de bem, ter feito um gesto ofensivo para as meninas que estavam no ônibus. O gesto está lá gravado. Não vai acontecer nada com o branco, mas com os negros do ônibus, a polícia parou, desceu e mexeu até na comida deles, procurando, abre aspas, droga, porque associam pobreza a droga e violência. Então, é preciso lutar. Os grupos dominados, eles têm que lutar, porque os dominadores vão ter as instituições ao seu favor, religião, igreja e até mesmo a escola, tá bom? Continuando, estratégias discursivas. O que é isso? São formas, certo? Discursos que são ditos pela sociedade e que precisam ser dominados. Um exemplo, olha só. A luta das mulheres contra o discurso machista da grande mídia. Há um discurso machista na grande mídia que precisa ser combatido, porque muitas vezes ele passa até mesmo despercebido. Ó, quando o assunto é violência de gênero, o que é que a imprensa machista como ela costuma noticiar, por exemplo, um estupro? Ou uma jovem de 15 anos foi violentada por um monstro, por um animal, por um louco, por um assassino. Não, não era um monstro, um animal, um louco, era um homem.
Percebem? Quando eu falo que o estuprador é um monstro, é um animal, é um louco, eu estou supondo que homens normais não podem violentar mulheres e praticar feminicídio, quando é pelo contrário, são pessoas normais, como a gente, que cometem esses crimes. Hannah Arendt, a filósofa, ela já fez, né, tratados sobre o assunto, quando ela colocou a questão da banalidade do mal. O mal é praticado por pessoas banais, comuns, como eu e como você. Quando a imprensa chama um estuprador de monstro, é um discurso machista, porque diz que os homens normais não fariam isso. São homens que praticam feminicídio, tá bom? Continuando, turma. Para encerrar essa primeira aula, faltando alguns minutos, vamos falar sobre preconceito, discriminação e racismo, tá bem? Olha só, gente. Preconceitos. Preconceitos, gente, são generalizações superficiais do outro. Quando eu considero que o outro é inferior a mim, seja por características físicas, culturais ou outras, né, características, eu começo a agir com preconceito. Eu posso chegar a agir com preconceito. Essas generalizações são chamadas estereótipos e elas geram, por exemplo, a discriminação. O que é discriminação? É uma atitude ou tratamento diferenciado em relação ao outro. Eu acabei de falar, certo? A polícia, muitos policiais tratam diferente o suspeito negro do que o suspeito branco. Há um tratamento diferenciado. Quando é um negro que é preso com droga, ele é um traficante. Quando é um filho de classe média alta, branco, ele é suspeito de, né, vender, nem se usam para traficante, suspeito de comercializar drogas. Ele não recebe o nome de traficante, isso é discriminação. Tá bom? Discriminação com aqueles que se consideram inferiores. Ó. Racismo, né? Discriminação com base no conceito de raça. Raça superior e raça inferior. Continuando, olha só. Segregação. O que é segregação? Segregação, gente, significa separar. Olha aqui. Na exclusão, eu ainda permito que os diferentes eles orbitem ao redor dos iguais. Aqui e acolá tem um contato. Na segregação, eu digo para esse grupo, não queremos contato com vocês. Fiquem longe da gente. Cada um no seu quadrado, no caso, no seu círculo. Cada um no seu círculo, cada um no seu quadrado. Certo? Isso aqui é segregação. Por exemplo, na África do Sul, durante o período do apartheid, não é? Olha a fotografia aqui, ó. Uma escada para negros e outra para europeus. Provavelmente aí levando a uma estação de trem, pela foto, né? Havia vagões para negros ou para brancos, ou os negros ocupavam uma parte do vagão e os brancos outras, né? Em ônibus, brancos sentavam na frente, negros atrás. Em espaços sociais, parques públicos, havia uma divisão, uma segregação racial na África do Sul, certo? Certo, isso é uma segregação. Ela pode ser institucionalizada por meio de políticas ou de leis que visam manter fora do foco grupos ou pessoas que são consideradas indesejáveis. E o mais interessante é que essa segregação acontece em países como o Brasil, por exemplo, que tem o mito da democracia racial, democracia do povo. Olha só, quando há uma concentração de moradores pobres em favelas e periferias, é um exemplo de segregação que ocorre no meio urbano. Para pensar um pouquinho. Você já reparou que o bairro mais pobre da sua cidade
que fica isolado, só tem um acesso para ele? Reparou que nos bairros ditos nobres há vários acessos, entradas, ruas, viadutos, trincheiras, mas para o bairro pobre é só aquele caminho? Isso se chama segregação. Vou dificultar o acesso e isolar. Eu não quero que as pessoas fiquem circulando de lá para cá, de cá para lá. Então, vou dificultar o acesso. Só um caminho. Eu morei numa capital do Nordeste, cujo nome não digo de forma nenhuma. Essa capital do Nordeste, quando eu morei, eu fiquei surpreso com a beleza dessa cidade. E eu não via pobreza, até que um morador dessa cidade, um local, me disse: professor, vamos dar uma volta. E nós demos uma volta num carro, e ele entrou num túnel, e esse túnel chegava até uma favela. Aí nós continuamos a viagem, certo? Pela beleza da cidade, entrou numa rua, essa rua chegava numa comunidade, numa favela. A cidade, ela se estruturou de tal forma que ela escondeu a sua parte pobre. Isso é segregação, não é Fortaleza, não. A minha terra natal. É outra capital, tá bom? Nem é Teresina, tá bom? Abração, até daqui a pouco. Salve, salve, tchau!